Além de ter essa movimentação rápida, tem os dois meninos agora que estão batendo tiro de meta, a bola está entrando no gol. Muito bem, pessoal, tô chegando com mais um corte do Palmeiras aqui pra vocês depois da vitória gigante pra cima do Vasco por 3-0 aí, com destaque pro Vitor Roque e Flaco Lopes. Essa dupla tá jogando muita bola. Então bora conferir a análise da mídia esportiva com o jogo aberto, Cincinho, Ronaldo, Edu Dracena e companhia, trazendo toda a análise aí dessa vitória do Palmeiras por 3-0. Mas antes, peço para vocês, verifica se tá inscrito no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Palmeiras, hein? Perdeu pro Bahia, já se recuperou, atropelou o Vasco da Gama, 3-0. Vitor Roque e Flaco Lopes estavam de novo calibrados. O Palmeiras chegou ontem a 14 jogos de invencibilidade contra o Vasco da Gama e, de quebra, acabou com a série de 7 jogos sem perder do time carioca. Um jogo praticamente decidido em 23 minutos, o tempo que o Verdão precisou para abrir 3-0. Foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário. Mais uma vez, o entrosamento de Flaco Lopes e Vitor Roque tornou as coisas mais fáceis para o Palmeiras. Flaco abriu o placar com 5 minutos, depois de uma assistência de Rafael Veiga. O argentino aumentou depois desta atrapalhada de Hugo Moura e Lucas Oliveira. Logo depois, Flaco ainda colocaria Vitor Roque na frente de Léo Jardim, 3-0. O Flaco e o Roque também vêm vivendo um momento muito especial na vida deles. A gente vê o quanto eles se conectam dentro do jogo, o quanto eles se buscam, enquanto eles sabem o movimento um do outro. Então você vê uma parceria que tem dado muito certo. O Vasco chegou a incomodar nos primeiros minutos. Neste lance com o Piquerez, Ryan parou em Everton e alguns jogadores pediram pênalti. Eu achei que no primeiro tempo o torcedor tem razão. Eu acho que a gente tem uma certa apatia, uma diferença de intensidade e por isso que a gente tomou os gols que a gente tomou. Eu acho que nesse sentido eu concordo com o torcedor. No segundo tempo a gente melhorou basicamente no nosso estado anímico e foi um jogo mais equilibrado. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols, a gente teve chance de fazer gol, então foi um jogo ok, um jogo equilibrado. A gente não foi brilhante em nenhum momento do jogo. O placar elástico não tornou o jogo menos interessante. Em alguns momentos houve preciosismo da equipe de Abel Ferreira. Mas o fato é que sobraram chances para ampliar o marcador. Quando a bola finalmente entrou, o Tigrinho estava impedido. Aliás, ele foi substituído logo depois com Flaco e, claro, os dois foram muito ovacionados. Como também foi o Everton, responsável por estas defesas nas chegadas de Coutinho e Andrés Gomes, que garantiram ao Verdão a baliza 0 e a volta à vice-liderança do Brasileiro. O Palmeiras venceu a primeira das 8 partidas que fará no mês de outubro, a 5ª seguida aqui no Allianz Parque. E o detalhe é que pelo 4º jogo consecutivo pelo Campeonato Brasileiro, aqui em sua casa, o Verdão marcou logo no começo. Quer que entrega o segredo, né? O cara quer que entrega o segredo. Acho que é a forma como a gente entra para jogar, aquilo que o Abel pede, é ser forte no começo do jogo. No começo do jogo, às vezes, ele pode nos dar tranquilidade para o decorrer da partida, que é o que vem acontecendo nesses últimos jogos, principalmente em casa. Edu, não demorou muito, o Palmeiras já se recuperou na competição e se recuperou jogando um futebol de alto nível. Já tinha feito 4-1 no Inter, 4-1 no Fortaleza em casa, agora 3-0 no Vasco da Gama. Tem aproveitado muito bem o Allianz Parque, tem jogado muito para essa dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque, e está funcionando. Renata, está funcionando e sempre é bom quando você tem numa derrota como aconteceu no final de semana, no próximo você dá uma resposta. E o Palmeiras deu essa resposta, jogou muito bem, os 25 minutos aí que o Palmeiras jogou de uma forma inteligente, atraiu a equipe do Vasco da Gama para que você aproveitasse as costas da defesa. Então eu vejo assim, um Palmeiras hoje maduro, sabendo o que faz dentro do campo. Então o Abel, o que ele fez? Ele fez uma linha de 3 com o Aníbal ali no centro, né? Espetou o Felipe Anderson para marcar o PH, que é um ponto forte
da equipe do Vasco e trouxe também o Andreas Pereira, que tem uma armação muito bem juntamente com o Veiga. Então isso acabou dificultando a equipe do Vasco na marcação e esses jogadores, quando tem a bola nos pés, tem a qualidade e tem a visão de jogo, como o Veiga fez no primeiro gol. Então acho que parabéns aí pelo Palmeiras, parabéns o que foi feito no jogo. Quando você faz 3-0 em 25 minutos do primeiro tempo, no segundo tempo é normal você tirar o pé, é normal também que a equipe adversária tenta sair mais para o jogo. Teve chance sim de fazer gols, a equipe do Vasco, se não fosse o Everton fazer 2 grandes defesas, o Vasco poderia ter feito gols, mas o mais importante de tudo é que venceu, né, depois de uma derrota como aconteceu contra o Bahia. E Rona, 3-0, onde o sistema defensivo do Palmeiras também no segundo tempo foi pressionado e mostrou uma resposta. Não tomou gols, se manteve de uma maneira tranquila. O Vasco já tinha 3-0 contra, então a gente viu que o Palmeiras dominou, poupou jogadores, fez as trocas. Um jogo bem equilibrado, bem balanceado pelo lado palmeirense. Não, e ontem ficou provado mais uma vez que o Palmeiras, ele, independente do adversário, ele quer fazer o primeiro gol. Porque todo mundo vai jogar contra o Palmeiras lá falando, vou tentar encaixar a marcação para depois ver o que eu vou fazer. Ou senão vai ficar marcando, esperando, fechando as linhas para não tentar tomar gol. E acontece porque o time do Palmeiras, além de ter essa movimentação rápida, tem os 2 meninos agora que estão batendo tiro de meta, a bola está entrando no gol. O Totô chutando o tapetinho, a bola está entrando no gol. A verdade é essa aí, o Palmeiras jogando em casa, são 15 minutos amassando o adversário, qualquer um, faz o gol, depois começa a administrar, começa a ver as leituras, começa a correr menos, porque eles começam numa volúpia que não tem para ninguém. E se você for lá só para marcar também, não espetar algumas vezes, não tirar o time da defesa, você vai ser goleado. É isso que o Abel está falando, ó. Você vai vir na minha casa, vai jogar no meu tapetinho, nós vamos para cima de você. Se você for bom e conseguir segurar, você vai ter o resultado aí. Mas se você não aguentar, você vai tomar 2 ou 3. E ressaltar também a intensidade e a parte física do Palmeiras. Então, essa volúpia que chega arrastando e vai empurrando todo mundo para dentro do gol. Então, o Palmeiras é isso. Mas de outro lado, o Vasco vinha numa sequência sem perder, já grande, 7 jogos, e aí conseguiu enfrentar um adversário que está iluminado. O Palmeiras perdeu para o Bahia, mas é uma equipe hoje muito mais ajustada. E o Vasco, eu queria ver esse duelo entre Diniz e Abel Ferreira, sempre interessante. Agora, o Palmeiras chega na 2ª colocação, vai dar uma secada no jogo hoje entre Flamengo e Cruzeiro, dependendo do resultado, pode até se manter como vice-líder. Está em evolução o Palmeiras e o Vasco não deve se abalar muito, né, Cicinho? Não, até a derrota para esse time do Palmeiras, né, o Vasco, pelo momento do Vasco, tá certo que faz grandes jogos, mas era até esperada essa derrota do Vasco. Vale ressaltar, Renata, assim, o Abel, acredito eu, tá, essa é a minha opinião, acho que a grande diferença do Abel é que ele não faz acepção de times. Olha que palavra bonita, né? Olha. Acepção de times. O Abel tanto faz jogar contra o Flamengo, quanto jogar contra o último colocado. A seriedade que ele coloca nos seus jogadores, eu acho que o respeito com que ele estuda as equipes adversárias faz o diferencial no Palmeiras, que ele demonstra isso com os jogadores. Então o Palmeiras, o sprint do Palmeiras é muito forte e chama muita atenção, porque o início do Palmeiras é assim, você vê que ele estudou o adversário e falou, olha, porque você pegar a bola do Flaco, que ele deu passe pro Vitor Roque, ele puxou todo o sistema defensivo e o Vitor, aquilo ali não é algo natural, aquilo ali é algo treinado, esperado. Então, assim, o grande diferencial do Palmeiras, na minha opinião, eu acho que é esse, a seriedade que o Abel trata os seus adversários. E depois da derrota pro Bahia, repercutiu muito no Palmeiras as declarações do técnico Rogério Ceni, que falou da ligação direta, que essa é a jogada costumeira do Palmeiras, do Everton com o ataque, que é só isso, a questão do gramado ruim lá na Bahia, por aqui gramado sintético, e aí o Palmeiras e Abel Ferreira responderam ao técnico do Bahia. Então, assim, eu não acompanho de fato, mas falar que o Palmeiras só dá chutão e ninguém falar do campo, daquilo que a gente jogou naquele domingo, acho que é uma falta de respeito com os atletas, jogar naquele campo. E, de fato, era o que tinha para fazer naquele momento, porque o campo não oferecia condição de jogar, não oferecia condição de sair jogando, não oferecia condição de correr risco, né? Às vezes de uma bola ali atrás, de alguém roubar uma bola e acabar acontecendo o gol. Mas, bom, isso aí é passado para a gente sabe do que a gente vem fazendo, sabe como é o Palmeiras, ninguém vence tantos anos seguidos, dando só chutão, jogando só dessa forma. Então, acho que é olhar dessa forma. O que foi determinante para essa virada de chave depois da derrota contra o Bahia, para a equipe vir com esse foco para poder ganhar e da forma que foi?
Olha, a primeira coisa que fiz foi trocar de sapatilhas, que elas estavam todas pintadas. Os meus ténis estavam todos pintados, se vocês virem eu joguei com ténis diferente. Nem consegui jogar com o ténis que andei a promover, porque eles estavam todos pintados de verde e não deu para jogar com os ténis, tive que meter os ténis novos. Essa foi a primeira. A segunda é a reação daquilo que é uma equipa grande a um resultado negativo. Não era o resultado que nós queríamos, já falámos muito nisso. Não foi um jogo bem conseguido da nossa parte por várias circunstâncias, não só uma, foram várias. Essa é a parte do campo, depois a gente vai mostrar a sonora em que o Abel fala especificamente do Rogério Ceni. Edu, uma mágoa de um lado ou outro, uma provocação aqui, alfinetadinha ali, normal, isso faz parte do futebol. Faz parte, Renata, mas é o que a gente fica assim, falando, é a questão de você interferir às vezes ou cutucar de repente a maneira como o adversário joga ou como vai jogar. Então acho que é essa que pegou mais assim. Mas o Palmeiras tem várias alternativas e várias nuances dentro do jogo. Tem hora assim que você vai dar chutão, tem hora assim que você vai sair jogando, tem hora que você vai controlar mais o meio de campo. Então são as nuances que você encontra. Agora, você falar ali num campo ruim é questão de adaptação. A adaptação, de repente, do Palmeiras naquele jogo foi dar chutão. Em alguns jogos, tempos atrás, poderia até ser que o Palmeiras jogava dessa forma. Mas hoje o Palmeiras você vê que tem uma qualidade no meio de campo, você consegue controlar mais o jogo e consegue ter mais oportunidade de jogo, de gol com as bolas no chão. Então, eu acho que faz parte, isso é normal do futebol, de um tá cutucando o outro. Bom, já seguimos com a Série A por aqui. Então é isso aí, né, galera? O Palmeiras conseguiu uma vitória gigante aí pra cima do Vasco, né? 3-0, muita pressão ali no início do jogo, né? Vitor Roque e Flaco Lopes aí, essa dupla tá jogando demais, né, galera? Agora o Palmeiras tá na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 52 pontos, 2 pontos a menos que o Flamengo, que vai enfrentar o Cruzeiro hoje à noite, né, galera? Então o Cruzeiro tem um jogo a mais, o Flamengo e o Palmeiras tá com a mesma quantidade de jogos aí, 24 partidas jogadas, né? Então qualquer tropeço aí do Flamengo aí, o Palmeiras pode ultrapassar o Flamengo aí, caso ganhe o próximo, né? Deixou escapar a vitória lá contra o Bahia, né? O campo estava muito ruim, dificultou bastante o jogo do Palmeiras. Agora o Palmeiras consegue uma vitória gigante aí para cima do Vasco, né, galera? Então hoje tem Flamengo e Cruzeiro e vamos secar aí para ver se o Cruzeiro consegue uma vitória para cima do Flamengo. O Cruzeiro que tá numa fase muito boa aí, né? Caio Jorge e companhia aí tá jogando muita bola, então eu não vou me surpreender aí se o Cruzeiro conseguir essa vitória para cima do Flamengo lá no Maracanã, galera. Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal para vocês ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!